queria começar com um texto, que é um texto que está aqui na sequência da leitura que a Áurea foi fazendo do livro dos Juízes, do capítulo 6, que é o versículo 25. 25. Queria que vocês pegassem, porque ele tem aqui um ensinamento muito interessante sobre obedecer a Deus e quais são as prioridades na obediência que precisamos ter com Deus. Então você vai pegar lá o versículo 25 do capítulo 6 de Juízes. Capítulo 6 de Juízes, versículo 25. 25. Quem puder pegar para acompanhar. Aconteceu que naquela mesma noite, Yahvé disse a Gedeão: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida, construirás a Yahvé teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro de segunda cria e oferecerás em holocausto sob a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gedeão então convocou 10 homens entre os teus servos e fez como Yahvé lhe tinha ordenado. Mas como ele temia a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado. E o touro de segunda cria fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: quem fez isso? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: foi Gedeão, filho de Joás, quem fez isso. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal e a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda a Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gedeão destruiu o seu altar. Neste dia se deu a Gedeão o nome de Jerobaal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Palavra do Senhor. O que vocês acharam desse texto? Veja, qual era a missão que Deus deu para Gedeão? Libertar o povo daquela opressão, daquela miséria, dos inimigos que roubavam toda a plantação, que os oprimiam, que roubavam suas mulheres, que faziam toda a sorte de destruição e de maldades com o povo. Gedeão foi chamado para isso, mas como as coisas começam? Elas não começam com a ação no campo de batalha. Elas não começam nem mesmo diante das coisas que são preciso fazer de forma estratégica. Elas começam com um combate espiritual. Então, qual foi a primeira coisa que Deus mandou eles fazer? Resolve as coisas com relação à adoração da tua casa. Você vai lá e vai quebrar o altar de quem? E de quem era o altar? Do pai dele. E de todo o povo. E vai quebrar o poste sagrado. Quer dizer, o povo estava colocando a sua esperança no Deus dos inimigos. Porque se os inimigos são mais fortes que eu, qual é o Deus que é mais forte? É o do meu inimigo. Então eu vou esquecer meu Deus, que é um banana, e vou pegar o Deus do inimigo. E é isso que o povo estava achando. E estava cada vez mais escravizado, cada vez perdendo mais, porque tinha perdido a sua identidade espiritual, e tinha perdido a sua fé, e tinha perdido a sua luta espiritual. Então ele falou para Gedeão: a primeira coisa que você vai pôr é em ordem o mundo espiritual. Primeira coisa, você vai lá e quebra esse troço. Eu não tenho a menor dúvida que se Gedeão tivesse lá quebrado durante o dia, também daria certo.
Só que o Gedeão sabia que era preciso tomar cuidado. E Deus também sabia que Gedeão era esperto o suficiente. Ele falou, se eu fizer durante o dia, qual vai ser a primeira encrenca que eu vou encontrar? Não. A família. Ele fala, minha família e o povo. Então qual foi o primeiro medo que ele teve? Foi da família. Ele falou, a família não vai deixar. A hora que eu for durante o dia, meus irmãos, meu pai vai me grudar aqui, aí eu não vou conseguir fazer, porque aí com família é mais difícil. Com o povo podiam até matá-lo, mas ele iria fazer, porque ele era filho do cara do altar, o altar era do pai dele, depois o povo podia matar ele, mas ele ia fazer. Agora, muitas vezes o lugar mais difícil de enfrentar qual é? É a família. E a família tem seus conceitos. Quando você está com o povo, quando está do lado de fora, as pessoas te veem como um ser espiritual, como o teu ministério, com as tuas palavras. Dentro de casa é mais difícil, não é? Porque as pessoas veem teus defeitos, as pessoas conhecem você, veem também a tua natureza, e muitas vezes isso faz com que você não seja compreendido. E o que o senhor está falando? Vai lá e briga com todo mundo? É isso que ele falou para fazer? Não! Ele falou, você vai de noite e quebra essa porcaria. E mais, mandou pegar um touro de segunda cria, quer dizer, mandou pegar um bicho forte e importantíssimo para arar o trigo. Um animal de grande valor econômico. Quem conhece um pouco da história sabe que Saul virou rei de Israel aliado aos criadores de vaca e de boi, que eram os mais ricos. E por isso eles eram mais fortes, o povo só conseguia criar ovelha. E Saul tinha mais força, foi quando ele foi escolhido e virou rei. Por isso que foi mais difícil para Davi, porque Davi não criava vaca, estava lá pastoreando, por isso Deus teve que agir de uma forma muito mais intensa. Só que Saul estava em guerra com todo mundo. Veja aqui, pegou algo de grande valor. Num momento de dificuldade, um filho faz um negócio desse. Fala, meu Deus, que coisa maluca, né? Vai apanhar. Pois ele fez o quê? Obedeceu. Neste ponto, Gedeão não deixou para depois. Ele só escolheu o momento mais adequado. Convenceu 10 homens, precisou de 10 para fazer isso, hein? Convenceu 10 amigos que toparam fazer a arruaça, foram de noite, quebraram aquele treco tudo, pegaram o boi, com a madeira do poste sagrado, queimaram a madeira para queimar o boi. Quer dizer, era um ato totalmente espiritual, percebam, totalmente cultual, totalmente de respeito a dizer ao povo, mudamos o nosso culto, este culto a Baal é infernal, nós temos um outro culto que é um Deus verdadeiro, então a madeira disso daqui é que vai queimar o touro, pegou o touro do pai. Eu imagino que o pai primeiro acordou, deve ter ficado muito brabo, e os irmãos, os parentes, devem ter tudo ido lá reclamar. Quem fez? Quem fez? Bom, vocês já viram, né? Rapidamente descobriram quem fez, né? Não durou nada. Não durou nada, já sabia que ele que tinha feito. E aí o povo, claro, o povo revoltado, e aí o pai falou, está tudo dando errado, não, vamos fazer essa experiência aqui. Ó. O pai resolveu apostar no seu filho caçula. E disse para eles, não é Deus? Manda se defender. Vocês sabem que eu muitas vezes, quando as pessoas fazem coisas contra a obra de Deus, e as pessoas querem que eu tome providência, saia defendendo, eu falei, eu vou defender Deus? Eu falei, eles aqui deviam ter medo de provocar alguém tão forte quanto eles. Eu não provocaria alguém tão poderoso como Deus. Não é? Eu não quero provocar o juiz, não quero provocar o governador, vou provocar Deus. É uma burrice imensa. Então, às vezes, quando até gente, seja padre, seja quem for, provocam a Deus, fazem algo contra a evangelização, contra a obra de Deus, falo, eles que se virem, quem mexeu com o poderoso, cuide-se com o poderoso. Então, nós temos que estar do lado de Deus, não nos preocuparmos com isso. Gedeão foi claro, eu estou com Deus. Agora, o Abaal, se ele é Deus mesmo, ele se defende. Se ele tem poder, ele que faça alguma coisa. Fez? Não. Porque não era nada.
porque os outros deuses não são nada. Aliás, nem deuses são. Meramente anjos malignos. Podem fazer grandes estragos quando não estamos com Deus. Mas se estivermos com Deus, eles podem só nos dar pequenos machucões. Então, gente, primeiro ato de Gedeão, o mundo espiritual. Começa por aí. Não começa com o enfrentamento. Ah, mas Deus falou. Deus falou que vou pôr todo mundo na minha casa na ordem. Então eu vou lá e é assim, agora vai fazer assado, vocês vão fazer tal coisa. Começa pelo lugar certo. Quebra os altares de Baal. Quebra os postes que são malignos. Põe a ordem na sua vida. Põe a ordem espiritual na sua casa. Põe a ordem espiritual no seu trabalho. Põe a ordem espiritual no teu chamado. Primeira coisa. E aí você vai tendo condições de fazer avançar. Porque a gente tem, às vezes, não dá a importância que é a coisa. Eu vou dar um exemplo simples, não é? O que é o Natal? Natal é um dia de grande alegria. Alegria porque as pessoas, por causa de Jesus, dão presentes, não é? Nem sabem às vezes que é por causa de Jesus, mas dão presentes, recebem presentes, comem comida, são mais solidários, ajudam, as paróquias fazem cestas, né, lá a nossa está fazendo, com alimentos melhores. Quer dizer, é um tempo de alegria. Fica iluminado, fica bonito, não é? Tem coisas públicas, tem coisas privadas, as pessoas gostam de fazer tudo isso. Por causa de quem? Você que é cristão, por causa de quem se faz tudo isso? Por causa de Jesus, ele que começou tudo isso. Se não existisse Jesus, não existia Natal. Se não existisse Jesus, não existia Natal, não existia nada dessas festas. Não importa o que as pessoas falam. Você que é cristão, qual é a tua prioridade? É na tua casa dizer, é Jesus. Eu quero ter uma árvore de Natal bem bonita, tenho netinho, vai adorar, né? Mas eu quero muito mais ter um presépio, seja do que for. Porque eu preciso pôr ordem. E qual é a ordem? A ordem é, o meu culto é ao Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho ao mundo para me salvar, viveu entre nós, nasceu de forma extraordinária, porque Ele é Filho de Deus, de forma milagrosa, e de uma humana maravilhosa, que é a Virgem Maria, viveu, morreu e ressuscitou. Eu preciso deixar a ordem clara, esse é o Deus que eu adoro. E o resto, posso fazer tudo, não tem nada proibido, mas eu preciso ter ordem. E a ordem espiritual é a ordem do meu coração. Eu primeiro preciso quebrar os altares que estão existindo. E se vai dar rolo, eu vou fazer de noite. Né? Vou fazer de noite significa fazer escondido, mas eu vou tirar as coisas malignas da minha casa. Percebem que o culto é fundamental, gente? As outras coisas vêm. A unção e o poder para as vitórias, mas eu tenho que começar com isso. Foi a primeira coisa que Gedeão fez. E Deus deu um jeito. Mudou a cabeça do pai dele. E o pai dele é que falou que esse Baal que se defenda. E aí depois nós vimos o quê? O fortalecimento dele. Amém? Eu queria pegar daquilo que nós conversamos aqui, na pregação que a Aura estava fazendo. Ela usou uma palavra que eu achei muito forte, que foi a palavra acautelai-vos. Não foi isso? Que era preciso se acautelar. Vocês ouviram na pregação, não ouviram? E eu peguei e comecei, já estava pensando, e anotei o que a Bíblia fala sobre acautelar-se. E a maioria das passagens sobre acautelar-se estão no Novo Testamento. Se vocês quiserem pegar algumas, vou pegar lá. Quer ver? Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, mas na Vulgata está acautelai-vos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Então a primeira coisa que a Bíblia nos alerta para cautelar é dos falsos profetas. Quer dizer, o que eu tenho? Eu tenho que me guardar do que é que pode vir e me manchar. Então vamos lá, o que a Bíblia está falando para nós? Que existem falsos profetas. Vocês acreditam que existe? Pois é, e é difícil saber qual é ou não é, né? Porque se a gente soubesse tudo, estava fácil. Como é que eu tenho como saber? Eu tenho como saber se eles falam o que o Evangelho fala. Eu fico olhando, muitas vezes, que eu recebo bastante coisa,
E alguns pregadores, até católicos, mas mais evangélicos, eles gostam de citar muitos textos do Antigo Testamento. E os textos do Antigo Testamento, eles têm uma força também para ajudar na pregação muito grande. Só que eu sempre presto atenção se aquilo que estão falando está de acordo com o Evangelho. Porque se não está de acordo, ele pode falar Jesus 10 vezes que ele para mim é um falso profeta. Toda vez que eu usar a palavra, mesmo que ela seja com aparência de Evangelho, ela tem que bater com Jesus, gente. Se ela não bate com Jesus, não me venha com palavra do Antigo Testamento, porque eu consigo palavra do Antigo Testamento para matar pessoa, eu consigo palavra do Antigo Testamento para poder arrecadar dinheiro, eu consigo usar a palavra do Antigo Testamento para tanta coisa. E as palavras do Antigo Testamento são ótimas para a gente poder evangelizar. Estamos usando Gedeão, capítulo 6, Juízes, mas nós precisamos ver se o que estamos falando está de acordo com o Evangelho. Se não, é falso profeta. É falso profeta. Eu vejo isso, eu estou lá na Câmara, tem gente que usa a Bíblia lá que eu fico olhando, que eu fico até assombrado. Não é? Falo, meu Deus, imagina se Jesus tivesse falado isso mesmo. Acautelai-vos, quer dizer, guardai-vos, tome cuidado. Não estou dizendo que alguns sejam falsos profetas, porque pode ser que eles não sejam, eu que posso estar com dificuldade. O que eu devo fazer? Guardar, ter cautela. O que é ter cautela? Vai com cuidado, não embarca, não embarca. Vocês se lembram quando tinha um tempo, lotava a catedral, eu fui lá algumas vezes, naquele movimento o movimento sacerdotal? Lembram? Que tinha uns 2 livrinhos assim enormes, o pessoal comprava, que era aos meus irmãs sacerdotes, não sei o que, era um de capinha azul, lotava a catedral, eu me lembro. Aí eu fiquei olhando, chegou uma época em que o livrinho dava receita para você, qual é a comida que você podia fazer que era abençoado. Eu falei, onde Jesus falou isso no Evangelho? Aonde ele falou que tinha que fazer daquele jeito? E o povo seguia. E aí as outras coisas ficavam tudo ruim, que vai vir nesse tempo. E era assim, chamava Movimento Sacerdotal Mariano. Vocês conheceram, sim. Pode olhar, tem o livro do que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer, era dessa grossura, assim. Ó. E lotava, todo mundo seguindo. Não é? Quando lembra daquele Padre Léo, que não é o Padre Léo que morreu, que tinha aquele livro dizendo quando é que ia acontecer a vinda de Jesus? Quantas pessoas não seguiram ele? Eu vi milhares de pessoas, porque eu já estou bastante tempo na caminhada, né? Tem mais isso também, né? Tinha também aquela profetisa alemã, e aquela que ouvia Nossa Senhora e sumiu, nunca a igreja falou que era verdadeiro, e sumiu, nunca mais ninguém viu nada das aparições dela. Gente, não tem problema as pessoas simples terem revelações e etc. Esse não é o problema. O problema maior é, você tem que olhar para o Evangelho e falar, eu vou aguardar com calma. Eu gostei do que estão falando. Às vezes você gostou daquela mensagem, achou que aquela mensagem é boa para a tua casa e ela parece que é bem devota. Mas acautela-se. Quer ir adiante? Querem pegar mais uma? Para a gente poder ir adiante? Mateus 10, 17. Vamos procurar ficar um pouco aqui, Mateus. Dez, 17. Diz assim. Pegar? É umas pagininhas na frente, só facinho. Guardai-vos ou acautelai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. Então, primeiro aqueles falsos profetas, quer dizer, guarda de quem é religioso e que você não tem certeza se está falando coisa do Evangelho. Segundo, acautelai-vos dos homens, eles mudam de lado. É só olhar Jesus, um monte de gente glorificando, usando o que vem em nome do Senhor, montado num burrinho, estendendo o manto, estendendo não sei o quê, e depois
que o Sinédrio deu uma graninha para as pessoas, está escrito na Bíblia que ele deu uma grana para as pessoas, e o pessoal começou a motinar, as pessoas começam a ficar meio na dúvida, embala, e o que é bom vira ruim, depois morre, e aí depois passou. Então, cuidado com os homens, eles mudam, homens e mulheres, é claro. Quer dizer, aqueles que estão de um jeito, dependendo conforme a conversa vai indo, daqui a pouco ele acha que ele é convencido. Vocês já viram isso, não viram? Muda rápido. Então o Senhor está falando para a gente alguns cuidados. Cuidado com aqueles que estão na fé, mas que você precisa olhar se estão falando o que o Evangelho fala. Segundo, cuidado com os homens, porque quando eles estão do teu lado, você se anima, fala, eu vou pegar todo mundo do meu lado. Aí a hora que mudar de lado, como é que você vai ficar? Aí você muda de lado também? Então, cuidado com os homens. Vamos mais adiante? Mateus 16, 6. Tudo que a gente tem que se acautelar, gente. É o que está na Bíblia. Como Jesus lhes dissesse, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães? Quer dizer, nem eles entenderam direito. O que é o fermento? Uma coisinha que você põe e some, ela desaparece na massa, e ela não faz crescer rapidamente. Você tem que deixar ali um pouquinho de tempo, né? Dependendo do tipo de fermento, se é natural, se é o outro, mas você tem que deixar um pouquinho, dar uma abafadinha para os bichinhos crescer, para os bichinhos virar mais bichinho, né? Todo mundo sabe o que é o fermento. E aí a massa cresce, não é isso? Seja do bolo, seja do pão, seja do que for, não é assim? Quer dizer, ele desaparece. Então, o que é o fermento dos fariseus? É aquilo que semeia e você não dá conta, e aquilo vai fermentando e vai crescendo e vai crescendo. E como você não ficou esperto e acautelou, não cuidou, o bicho cresceu no meio de vocês, e aí? Aí aquilo que era um pozinho virou um pãozão misturado, você não tem nem como separar mais. Não é verdade? Então o que Jesus está falando? Cuidado com o falso profeta, cuidado com os homens que mudam de lado e cuidado com as coisas que semeiam e você não dá importância no começo. Você fala, não, isso aqui é bobagem, isso aqui não é nada. Eu me lembro de um caso muito antigo. Tinha lá um filho de uma senhora que tinha um grupo de oração na casa dela, e ele era meio de experimentar coisas, tinha lá experimentado talvez algumas drogas, a gente não sabe direito, aí mandou para um retiro. Aí um retiro muito bom lá em Campinas, com o padre Haroldo Hans. E um retiro que era carismático. E lá para as tantas, no retiro, um rapaz ficou do lado dele. E ele se encantou com o retiro, esse jovem. Assim como muitas pessoas com o Espírito Santo. Só que aquele rapaz que ficou do lado dele disse para ele assim, olha, isso é muito legal, mas se você quiser uma coisa mais profunda ainda, vou te dar aqui um negócio, entra em contato comigo, daí a gente vai fazer um outro retiro, que é melhor do que esse ainda. E ele voltou pegando fogo, aquele menino, pegando fogo, foi na casa, e nós ficamos, olhamos, falou que mudança, e largou as coisas que estavam ruins. Olha, nós achamos que era maravilhoso. Aí ele ia no outro retiro, nós não sabíamos o que era, ninguém sabia o que era. E ele foi, e ele voltou e entrou numa seita, dessas seitas indianas, foi usar aquelas roupas, foi para a rua, deu um golpe na própria família para doar, virou um desastre, nunca mais se recuperou. Fermenta. O cara do lado dele, quer alguma coisa a mais? Olha, eu tenho um negocinho aqui que é diferente. E ele não se deu conta, não se guardou para olhar, será que é isso mesmo? Será que isso é bom mesmo? Por isso que quando tem novas terapias de espirituais, eu sempre fico assim, eu não falo que é ruim, porque eu não vou contra Deus, e pode ser de Deus, mas eu fico, porque o que é acautelar-se? É ficar olhando, não embarca direto não, pergunta mais gente,
escuta mais gente, vê mais história, compreende mais coisas. Ontem eu estava pregando em Paranavaí, o padre me convidou para dar um encontro para a paróquia, todos os líderes da paróquia. Aí depois que eu preguei, que era tarde, né, era uma pregação principal, depois teve adoração, conduzimos a adoração e depois ia ter uma cura intrauterina. Aí eu fui na salinha separada para os pregadores e foram lá os psicólogos que iam dar. E eu comecei a perguntar, curioso, saber como é que funcionava, como é que fazia, como é que era não sei o quê. Eles já tinham feito um outro desse da cor do primeiro ano de vida e tal. Me pareceu um negócio bacana, mas eu fiquei como? Cautela. Vamos ver direito como é que é isso. Vamos ver para onde leva isso. Não é? Eu não levaria num lugar como aquele direto, com pessoas que é todo tipo, porque vocês sabem, né? É o catequista, é o cara do movimento tal, nem todo mundo que está trabalhando na igreja é sólido, não é verdade? Porque a igreja trabalha com voluntariado, né? Então, a pessoa se voluntaria, você coloca ela lá no serviço. E eu fiquei. Aí eu falei para a pessoa, mas e quando levanta essa coisa e a pessoa fica perto do surto? Quem vai acompanhar essa pessoa? Falei. E se você levantar uma situação naquele momento da oração e depois, quem é que vai fechar o que abriu? Perguntei. Aí ela falou, não, isso é muito sério, por isso que a gente faz terapia, tal. Eu fiquei quieto, eu falei, tudo bem, mas não vai fazer com todo mundo que está ali, né? Você não sabe a hora que você abrir a caixa de Pandora, quem vai fechar isso? Quem vai depois pegar e acompanhar para fechar o que foi aberto? Né? A minha experiência de vida diz que é uma bênção, mas eu já vi muita gente se perder ou sofrer psicologicamente. Mas não sou contra, não, eu não sei. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho nem ser contra nem a favor. O que eu tenho que fazer? O que eu acabei de dizer? O que eu tenho que fazer? Cautela. É isso que a palavra de Deus está nos dando hoje. Quero pegar mais um para a gente poder ir caminhando, só nessa linha disso. Pega Filipenses 3:2. Diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Veja, quem eram os cães? Os cães eram animais impuros, mas que ficavam em torno da mesa para comer as migalhas que caíam da mesa. Quer dizer, eram animais que não eram domésticos como é hoje, né? Hoje os cães são animais domésticos, naquele tempo não eram domésticos, mas que ficavam nas cidades, né? E aí até se reproduziam e estavam ali, sempre em volta, correndo lá. E o que ele estava querendo dizer? Cuidado com aqueles que ficam em volta e também com aqueles que são falsos. Será que tem gente falsa ao teu redor? Bom, eu tenho certeza que tem. Eu não posso dizer quem são, mas eu tenho certeza que tem gente falsa. Alguns a gente sabe, outros a gente não sabe, mas o que a palavra está pedindo para eu fazer? Para eu me acautelar. Para eu tomar cuidado. Se eu não tenho certeza, eu tomo cuidado para não ser engabelado. Então eu tomo cuidado, eu não preciso fazer nada, não preciso sair de fora, nada. Eu preciso o quê? Me acautelar. Para depois eu dizer, nossa, fui passado para trás. Nossa, ué, precisa cuidar. Precisa cuidar. Ficar atento. Dá trabalho? Dá. Mas é isso que o Senhor está nos ensinando. E eu escolhi isso exatamente porque isso estava na mesma direção de Gedeão. De que a gente pudesse terminar esse ano sabendo que a gente precisa ter cautela com a vida da gente, ter cautela com as nossas coisas, exatamente para a gente ter estratégia, não ser pego de surpresa, e aquilo que a gente vê, a gente ter estratégia para fazer. Nós já estamos num outro momento da vida, não é? E ao mesmo tempo, poder saber como funciona essa decisão por onde começa. Começa pela decisão espiritual, pondo a adoração em ordem.
o que é que tem, o que é o princípio da gente. E depois, fazer essa caminhada com cautela. Que a gente possa, esse ano, ser muito grato a Deus. Foi um ano para gratidão, gente. Porque o Senhor nos acompanhou. E por tudo que a gente já viveu, já passou, o Senhor continuou nos acompanhando. Não só enquanto grupo de oração, mas nas nossas vidas todas aqui. A gente tem muito para agradecer. Mas se o Senhor nos fala no final do ano que é para a gente ter cautela, significa que é para a gente ficar mais vigilante. Senhor, nós pedimos hoje a graça dada a Gideão de ouvir, de obedecer, de ter estratégia e de sabermos nos acautelar, principalmente daquilo que Tu já dizes que são os que nós precisamos ter cautela. Concede-nos, Senhor, que estes ensinamentos estejam marcados em nós para este novo ano. Te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.